servido. Aleluia, Deus. E hoje eu estou aqui como garçom. E o Senhor é que vai me dar a palavra. Ou seja, Ele que vai me dar o cardápio. E o cardápio de hoje, a qual o Senhor vai nos dar, para que nós venhamos nos alimentar espiritualmente. E se encontra em Atos, no capítulo 16, no versículo 6 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus vive. Hoje eu agradeço a Deus. Alguns que aqui se encontram já ouviram o meu testemunho, né? Um pouco, né? De como eu conheci uma grande mulher de Deus, que hoje é minha esposa, a qual o Senhor me deu. Eu não consegui, eu não fui atrás, foi o Senhor que me deu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 6 em diante. Amém? Amém. Eita, Jesus. Eu venho pedir para que depois da leitura os irmãos venham se assentar, mas não venham estar fechando as suas Bíblias. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar efetuando a leitura para nós estarmos ganhando no tempo. Amém? Atos capítulo 16, no versículo 6 em diante. A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de Deus a pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentávamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos ir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Podem se assentar, mas não fechem as suas Bíblias. Amém? A palavra do Senhor, no Atos capítulo 16, no versículo 10, a palavra nos diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A palavra de Deus nos relata que Paulo ele concluiu que Deus tinha chamado ele para ir naquele lugar anunciar o Evangelho, assim como o Senhor tem chamado a cada um de nós para fazer o ID, para ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Mas hoje tem muitas pessoas que Deus deu um ministério, mas tem muitas pessoas que usam as pessoas para edificarem o seu ministério. Mas ainda existe homens e mulheres de Deus que usam o seu ministério para edificar a vida de algumas pessoas. E a palavra de Deus nos relata que eles foram para aquela cidade. E ali, quando eles chegaram, eles iam no dia de sábado para a beira do rio, para procurar um lugar de oração. Porque o crente, aquele crente fervoroso, o crente que não é Nutella, o crente que não
Não importa a situação, não importa o lugar, sempre Ele está orando, sempre Ele está buscando a Deus para que ele não tenha morte espiritual, para que ele se mantenha vivo na presença do Senhor, porque o lugar mais alto a qual eu e você devemos estar todos os dias da nossa vida é aos pés do Senhor, para adorar, para exaltar, para engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E a palavra de Deus nos diz que quando Paulo e Silas eles saíam da cidade, eles encontraram um lugar à beira do rio para estar orando, buscando ao Senhor. E ali eles conheceram uma mulher. Esta mulher com o nome de Lídia, a qual ela era empresária, ela era vendedora de púrpura, era uma mulher bem estável financeiramente, mas ela não estava preocupada com aquilo que era material, ela não estava preocupada com as suas finanças, ela estava preocupada com o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o Senhor abriu o entendimento daquela mulher, para que ela viesse entender e compreender a cada palavra que Deus falava sobre a boca de Paulo. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos relata que todos os dias, enquanto eles estavam ali, porque Lídia, ela insistiu, ela e a sua família se converteram, aceitaram a Jesus, e elas pediram para Paulo e Silas para ficarem na casa dela, e ali eles ficaram. Mas todos os dias eles iam à beira do rio para procurar um lugar para adorar e exaltar e agradecer a Deus por cada dia. Mas eles, entrando e saindo da cidade, a palavra de Deus nos relata que nenhuma daquela saída da cidade para ir para a beira do rio para orar, eles encontraram uma jovem. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 10, no versículo 17: seguindo Paulo e Silas, a nós chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A palavra de Deus nos diz que aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhava e ela dava grandes lucros aos seus senhores. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus me dá a entender, se ela tinha senhores, ela era uma escrava, ela tinha donos. Mas a palavra de Deus também nos relata no versículo 18 que isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ou seja, incomodado com aquela situação, voltando-se, disse ao espírito que se encontrava naquela mulher: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. Glória a Deus. E ele, na mesma hora, saiu daquela mulher. Aleluia. O que eu entendo com esta passagem, com esse pequeno versículo, que todos os dias, quando Paulo e Silas saíam daquela cidade para estar aí na beira do rio para orar, aquela mulher, ela ia atrás deles com um espírito de adivinhação. E Paulo, já indignado, ou seja, incomodado. Com o que eu entendo? A mesma coisa se eu falar assim: pastor, eu estou incomodado, o Senhor me incomoda. O que ele ia pensar se eu falasse para ele que ele me incomoda?
Hoje muitas pessoas, elas falam assim: o Espírito Santo me incomodou. Mas eu venho te dizer que o Espírito Santo não incomoda ninguém, não. Glória a Deus. Quem incomoda é Satanás e seus demônios. O Espírito Santo, a Bíblia nos relata que ele é o nosso consolador. Ele não nos incomoda de maneira nenhuma. Ele nos alerta do erro, nos alerta do pecado. Ele nos conduz. Aleluia. E eu venho dizer que hoje é onde eu me encontro. Em muitos lugares a qual eu ando, eu vejo os profetas falarem: o Espírito Santo de Deus me incomodou para me te entregar isso. Mas eu venho te dizer, o Espírito do Santo de Deus, ele não incomoda ninguém, não. Ele nos alerta. Glória a Deus. Quem nos incomoda é Satanás e seus demônios. E ali, a palavra de Deus nos relata que quando Paulo, ele deu uma ordem em nome de Jesus, para que aquele espírito maligno de adivinhação saísse daquela mulher, os senhores dela, eles viram que os seus lucros eram findados. Eles viram a esperança de ganhar dinheiro fácil e ir embora. Assim, são muitos profetas que se dizem profetas nos dias de hoje. Verdade. Porque Deus, ele dá o dom da revelação. Deus dá o dom de maravilhas. Deus dá o dom de línguas. Deus dá o dom de prodígios. Ele dá vários dons a cada um. A cada um, porque nós somos a ferramenta e instrumento do Senhor. Verdade. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas, e principalmente no Facebook, que elas usam o dom de revelação a qual Deus deu e um dia Ele vai cobrar, para estar revelando e cobrando dinheiro. As pessoas, eu venho dizer que esses que revelam e cobram, eles não revelam, não é de Deus, não, porque eles são adivinhos. Porque os adivinhadores que cobram pelas suas adivinhações, e não os profetas que recebem a revelação. Eu venho dizer nesta noite que no Facebook está cheio de adivinhos que fazem lives. E cada live você pode entrar lá, você vai ver 10 mil, 11 mil, 12 mil pessoas. E eles revelando. E aqueles homens e mulheres, eles revelam em meia hora. Eles revelam mais de que João no livro de Apocalipse inteiro. E eu venho dizer que Deus, ele está levantando homens e mulheres de Deus, verdadeiros adoradores, verdadeiros pregadores, verdadeiros remanescentes, para estar falando a verdade, doa quem doer. Eis-me aqui, Porque hoje eu sou um milagre, e cada um de nós que estamos aqui somos um milagre. Glória a Deus. Então nós temos que pregar a verdade, assim como João Batista, ele pregou a verdade. Pregue a verdade, nem que custe a sua cabeça. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento, quando aqueles homens viram que aquela mulher não tinha mais o espírito de adivinhação, que ela não adivinhava mais nada, que ela não trazia mais dinheiro para eles se indignaram. A palavra de Deus nos relata que eles passaram a mão em Paulo e em Silas, levaram aqueles homens diante das autoridades e disseram: estes homens, sendo judeus, eles nos anunciam e nos mostram costumes que não nos é propício a fazer, porque somos cidadãos romanos.
ali, toda a multidão, a palavra de Deus nos relata que a multidão, ela se levantou contra Paulo e Silas e levou eles para uma praça pública. A palavra de Deus nos relata no versículo 22: e levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Agora, por que eles foram condenados a açoite, a ser chicoteados? Porque eles fizeram o bem, porque aquelas árvores estavam dando frutos. E assim não é diferente na minha vida e nem na tua. Quando lançarem pedra contra você, saiba que você está dando fruto, porque ninguém vai debaixo de um pé de manga sem ser no mês de novembro, dezembro, a qual o pé está carregado de manga, jogar pedra, não. As pessoas só vão debaixo do pé de manga jogar pedra quando aquele pé está carregado de frutos. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos relata que eles foram condenados a chicotadas. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, a palavra de Deus nos relata que quando o homem ele era condenado a chicotadas, ele era condenado a 40 menos 1, ou seja, ele era condenado a 39 chibatadas. E ali eles foram chicoteados, tiveram as suas roupas rasgadas em plena praça pública. Eles foram humilhados por fazer o bem, por ajudar o próximo. E a palavra de Deus, ela nos relata no versículo 23: e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro interior que lhes prendessem os pés no tronco. Mas a palavra de Deus também nos diz que a ordem que foi dada quando botasse eles ali dentro daquele cárcere era para que guardassem eles com toda segurança. E ali eles se encontraram presos dentro daquele cárcere. E eu venho dizer que aquele lugar era um calabouço, era uma prisão. Naquele tempo ela era feita de pedra, não era igual a de hoje, não. Porque a prisão de hoje, a qual eu passei quase 10 anos da minha vida privado da minha liberdade, perto desta prisão a qual eles se encontravam, era o paraíso. Porque a prisão de hoje, ela tem energia elétrica, ela tem água encanada, né? E a palavra de Deus, ela nos relata que ali dentro daquela cela, Paulo e Silas tiveram os seus pés presos no madeiro. Eles não podiam se locomover ali dentro, eles não podiam ter livre acesso ao banheiro. Eles tinham que fazer as suas necessidades ali. E este cenário a qual eles se encontravam, eles tinham tudo para murmurar, eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para apostasia, ou seja, para ter a perda da sua fé. Mas eles não tiveram perda da fé. Foi pelo contrário, eles adoraram. A palavra de Deus, ela nos relata que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e adoravam o nome do Senhor. Porque o crente que não
Senhor, e todos que ali se encontravam presos, eles ouviam em silêncio. Mas até neste momento eles não tinham entendido o propósito de Deus para eles serem açoitados, tivessem as suas roupas rasgadas em plena praça pública e tivessem sido presos. Porque Deus, Ele nunca nos leva num lugar em vão. Se hoje nós estamos aqui, se hoje você conhece cada um que você foi apresentado aqui, é porque Deus tem um propósito. Hoje nós não podemos entender, mas amanhã nós vamos entender. Porque nós só podemos ver até o fim da rua, mas Deus, Ele vê depois da curva. E a palavra de Deus nos diz que ali eles adoravam, eles louvavam mesmo presos. Mas Paulo e Silas, eles tinham certeza que o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, ia tirar eles daquela situação a qual eles se encontravam. Porque aquela prisão a qual eles se encontravam não era nada, era fichinha. Porque da prisão pior, o Senhor Deus já tinha tirado eles, que era a prisão espiritual. Porque muitas das vezes, porque eu passei 8 vezes pelo sistema penitenciário da Papuda, e nessas 8 passagens que eu passei ali dentro, eu me encontrava preso 2 vezes, preso espiritualmente e preso fisicamente. E quando eu saía daquele lugar, eu saía livre. Eu ganhava a minha liberdade, mas a minha liberdade física. E a liberdade espiritual eu não ganhava, porque o juiz não tinha o poder de me dar a liberdade espiritual. Porque só quem tem o poder de te dar a tua liberdade espiritual é o Senhor. Porque só o Senhor salva, cura e liberta. E a palavra de Deus nos relata que eles, quando eles adoravam ao Senhor, exaltavam e cultuavam o nome de Deus ali dentro daquela prisão. Os alicerces daquela cadeia tremeram. Aleluia! Com um grande terremoto. E todas as prisões caíram. Ou seja, todas as cadeias caíram, as correntes e as portas se abriram. Glória a Deus! Mas a palavra de Deus nos diz, no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxou da sua espada e ia se suicidar-se, porque pensava que os presos todos tinham fugido, né? A palavra de Deus nos diz que o carcereiro, ele dormia. Quando aconteceu aquele grande terremoto, ele dormia. Olha, impressionante, que tremeu, as portas se abriram, as cadeias caíram e o carcereiro dormia. E eu venho te dizer, receba aí, igreja, que na minha e na sua vida não vai ser diferente. Porque quando o milagre acontecer na minha e na sua vida, aquele que está te olhando, te vigiando, ele vai estar dormindo. E quando ele acordar, Jesus já vai ter feito um milagre na sua vida. E ali naquele dia, quando o carcereiro, ele viu que as prisões e as portas estavam abertas, ele ficou com medo de os presos terem fugido, ia ser cobrado dele. Ele tirou a sua própria espada para se matar. Mas Paulo, ali de dentro do fundo daquela cela, ele gritou: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui.
E a palavra de Deus, ela nos relata no versículo 29, acompanha aí. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, Foi abrir bem fundo. entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. A palavra de Deus, ela nos relata que o carcereiro, ele pediu luz, mas ele não sabia e nem imaginava que a luz já se encontrava ali dentro, porque no versículo 5, capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, a palavra de Deus nos diz: vós sois a luz do mundo. Eu e você somos a luz dentro da nossa casa. Para quê? Para iluminar o caminho dos nossos familiares que ainda andam nas trevas. E ali, o carcereiro, ele entrou, ele pediu luz, mas ele não sabia que a luz já se encontrava ali. Aleluia! E a luz era Paulo e Silas, para iluminar todos aqueles que estavam em trevas. E a palavra de Deus, ela nos diz, depois, no versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha o que ele falou: senhores, ele falou para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele pediu a sua salvação só para ele, né? Pelo entendimento do texto. Senhores, o que faço eu para ser salvo? Mas Paulo e Silas, eles não estavam ali para levar e conduzir eles à salvação só dele, não. Glória a Deus. Porque no versículo 31, o versículo a qual é muito conhecido, eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Se nós cremos, não só nós seremos salvos, mas nós e a nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. Assim como eu costumo pregar todos os dias, quando eu estou vendendo chocolate dentro dos ônibus, eu faço um apelo. Se você tem um irmão, um tio, um amigo, um filho, um vizinho, uma pessoa a qual você ama, a qual você quer bem, não desista dela não. Mesmo se ela tenha magoado o teu coração, mesmo se ela tenha te entristecido, ore e peça para Deus mudar a vida e a história desta pessoa. Porque hoje eu estou aqui porque alguns da minha família oraram por mim e pediram para Deus mudar a minha vida e a minha história. Porque o Deus a qual hoje nós buscamos, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus real, é um Deus que ainda faz milagres e é um Deus que ainda realiza sonhos. Glória a Deus. Porque outra hora eu era um projeto falido. Eu me encontrava debaixo do viaduto que liga Samambaia a Taguatinga, dormindo no sofá de 2 lugares, num lençol molhado me cobrindo, fumando crack, e a minha casa a 100 metros de distância daquele lugar. Porque sempre a minha família teve vida boa, sempre a minha família morou em casas boas, mas eu fiz uma escolha de ser usuário de crack, de ser morador de rua, de comer no lixo, sendo que eu nem precisava. Um dia eu chamei a minha esposa, ela nem sabia. Falei: vida, vamos aqui, mas ela foi. Nós chegamos lá dentro do bueiro, eu falei bem assim: então olha lá dentro. Aí ela olhou, aí ela viu um colchão e perguntou: o que é aquilo ali dentro? Eu falei: é um colchão. E ela olhou, ela falou: quem é que mora aí? Eu falei: aí é onde é que eu morava, Meu Deus. do lado da minha casa, né? Mas Deus me libertou através da oração da minha avó. E nem crente ela é.
Ela é católica, mas é uma mulher de oração. Glória a Deus. E eu venho te dizer, não desista dos teus. Ore. Porque o Deus a qual nós servimos, Ele realiza sonhos, Ele faz milagres. Aleluia. Meu Deus. E dentro desse um ano, a qual Deus me deu a minha esposa, né? Deus já tem feito grandes coisas na minha vida, né? Eu tenho viajado, né, para lugares que eu nem imaginava ir, né? E sem nenhum dinheiro, viu? Porque nós vivemos pela fé. Eu vendo chocolate dentro dos ônibus. A minha esposa nem trabalhar não pode. Toda vez que a gente chega numa igreja, Deus fala: eu sou o teu patrão, eu que te sustento. Glória a Deus. Mas mesmo assim o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Ele não deixa o filho do justo mendigar o pão. E a palavra de Deus, ela nos relata que ali Paulo e Silas, eles foram humilhados, eles foram chicoteados, tiveram as suas roupas rasgadas, mas o Senhor deu a vitória a eles, né? E a palavra de Deus, ela nos fala que no outro dia, no mesmo dia, na mesma noite, né? No outro dia, que depois de meia-noite as portas se abriram, e na primeira hora do dia o carcereiro tirou eles de dentro daquela prisão, levou eles para dentro da sua própria casa. Glória a Deus. Né? E assim Deus tem feito na minha vida. Às vezes eu entro em lugares, né, que eu fico imaginando assim: meu Deus, como Deus honra. Eu fui ter o primeiro entendimento que Deus estava me honrando na minha vida na cidade de Anápolis. Nós fomos convidados para entrar numa casa de uma pastora. E ali, quando abri o portão daquela casa, que eu vi assim aquela casa, né, uma casa de pessoas de alto padrão, né, com piscina, churrasqueira, né, que a porta é bem grandona, né? E ali nós entramos e sentamos. Aí a pastora foi fazer café. Aí ela trouxe o café, né? Aí quando ela botou o café, as pessoas foram beber do café e falou: ué, que café amargo é esse? Tem açúcar não? Aí ela falou assim: não, o café que eu fiz foi pro meu pastor, porque ele bebe café sem açúcar. E naquela hora eu me alegrei, eu falei: eita Senhor, como o Senhor é tão bom na minha vida. Um dia desse eu estava debaixo do viaduto fumando pedra, né, usando crack, andando todo sujo, né? Coisa linda da minha vida. E hoje eu estou dentro de uma casa, né, de pessoas, né, grandes, empresários, tomando café. E o dono da casa fez café sem açúcar só porque eu bebo café sem açúcar. Glória a Deus. E ele foi o entendimento que Deus estava mudando a minha história, estava mudando a minha vida e estava me honrando, né? E é assim que Deus faz. Porque tem muitos aqui fora, assim como eu falei, tem muitos que usam as pessoas para edificar o ministério, né? Mas nós somos diferentes, né? Nós usamos o nosso ministério para edificar a vida das pessoas e para as pessoas verem que Deus, Ele faz infinitamente mais do que imaginamos, né? E a palavra de Deus, ela nos relata que quando aqueles homens amanheceu o dia, que Deus deu a ordem para que aquele carcereiro, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e aquele carcereiro, ele foi convencido do pecado, ele aceitou Jesus, ele, todos os seus naquela noite se converteram a Jesus, foram batizados. E Paulo